Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou pós-doc aqui na Universidade Federal do Paraná e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre girinos e evolução. Então, falar um pouquinho sobre como foi a pesquisa no passado, como ela está atualmente hoje em dia e algumas perspectivas para o futuro. Então, bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre mim mesmo, né? Só para vocês se situarem um pouco. Eu fiz minha graduação em Biologia na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2010, onde eu estudei comportamento reprodutivo e desenvolvimento de uma espécie chamada Proceratops apenticulata. E logo em seguida eu fui fazer meu mestrado em zoologia no Museu Nacional, onde eu trabalhei com a formação do esqueleto em duas espécies desse mesmo gênero, tentando entender um pouquinho padrões de heterocronia. E em seguida, em 2013, eu fui para São Paulo, onde fiz meu doutorado na USP, com o professor Taran Grant, onde eu estudei a evolução de caracteres larvais da superfamília Dendrobatoidea, né, que tem a família Dendrobatidae e Aromobatidae. E logo em seguida eu fui para Berna, na Suíça, onde eu passei um ano como pós-doutorando, estudando também a evolução de girinos, mas dessa vez em duas outras famílias, né, que formam um clado monofilético. As pererecas voadoras de Bornéu, que são da família Rhacophoridae, e as rãs venenosas de Madagascar, que são da família Mantelidae. Então, esse cladozinho monofilético dos dois foi o meu objeto de estudo. E, atualmente, eu sou pesquisador de pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná, estudando ecomorfologia de girinos da Mata Atlântica. E, em breve, eu vou para a Alemanha, Hamburgo, onde eu vou ser bolsista Marie Curie para trabalhar com evolução de girinos em anura como um todo. Eu estruturei essa nossa conversa, essa palestra hoje, de uma forma assim, tentei deixar um pouco mais didático, então eu dividi alguns tópicos. Primeiro eu vou introduzir brevemente a biologia dos girinos, né? Falar um pouco sobre o que é um girino e tudo mais, para vocês também se entenderem bem quando eu mencionar alguns caracteres lá na frente. Depois eu vou passar um pouquinho sobre o histórico da pesquisa de girinos, né? Que é o passado dessa nossa palestra. Quando eu for falar do presente, eu vou dar um pouco de ênfase na linha de pesquisa atual. E no futuro eu vou discutir um pouco algumas ideias que eu acredito que podem ser interessantes para o futuro da nossa girinologia, digamos assim. Então, eu sempre gosto de conversar perguntando assim, se você tivesse a oportunidade de viajar no tempo, né, seja com um DeLorean, né, para as pessoas mais dos anos 80 como eu, ou para quem é mais recente, era Netflix, pensando numa caverna dessa, mas supondo que você pudesse voltar lá no período Cretáceo. Você vê que o planeta Terra ele tinha uma conformação geográfica, geológica bem diferente. A fauna, a flora também eram muito diferentes, apesar de algumas similaridades com a fauna atual, flora atual. Mas a gente ia ficar chocado com a visão dos dinossauros, né? Acho que todo mundo aqui, acho que não conheço uma pessoa que não gosta de dinossauros, que não tenha uma certa paixão, admiração por dinossauros. E a gente ia ter a oportunidade de ver vários animais, vários dinossauros diferentes. E as marcas que esses animais deixam também por toda a terra, por todo o caminho, né? Então, pegadas desses animais gigantes, né? Depois da chuva, elas acabariam ficando cheias de água, né? Formariam pequenas poças. E se a gente olhasse nessa poça com carinho, com atenção, esquecesse dos dinossauros, a gente ia acabar vendo um girino ali dentro. Então, a palestra é focada em girinos, e os girinos, eles são a larva dos anfíbios anuros, né? Elas evoluíram juntamente, se diversificaram juntamente com os anuros, não tem dissociação nesse ciclo de vida. Então, o registro fóssil dos girinos é bem interessante, apesar de ser bastante incompleto, porque girinos frequentemente são animais pequenos. Não é o caso de todos os girinos, existem alguns girinos muito grandes, mas, via de regra, são pequenos e com pouco tecido mineralizado, né? Então, tem pouco tecido ósseo, né? Via de regra. Tem muitas cartilagens, muito tecido mole, que dificulta muito a preservação. Se a gente for lembrar, num processo de fossilização, dificulta bastante a preservação desses animais no registro fóssil. Mas o que é importante para a gente é saber que os fósseis mais antigos dos girinos são praticamente tão antigos quanto os fósseis mais antigos dos anuros, de forma geral, e que, se nós olharmos numa filogenia, tentarmos entender como ocorreu a evolução de anura, a gente vai ver que girinos, esse ciclo de vida bifásico, está lá na base da evolução dos sapos, das pererecas e das rãs. Obviamente, a gente sabe que a metamorfose não é exclusiva de anura, então a presença de uma larva também ocorre em várias linhagens de salamandra, em várias linhagens de cecília, que é tido como uma condição plesiomórfica, né, para anura, para anfíbia de forma geral. Porém, os girinos são muito particulares.
E a gente sabe também que dentro da árvore da vida dos anuros, nem todas as espécies também possuem girinos, né? Então nós tivemos a perda do girino ou a evolução de um desenvolvimento direto em várias linhagens de forma independente. Então eu estou marcando ali algumas famílias onde isso ocorreu. E dou um destaque maior aqui para esse clado chamado Brachycephaloidea, que é onde temos praticamente todas as espécies que se conhecem sobre o desenvolvimento, tem desenvolvimento direto. E essa é uma proporção que vai variar entre 80 a 20 ou 60 a 40%, né? 80% das espécies tendo girinos, 60 tendo girinos, ou 20 ou 40 não tendo. Essa proporção varia um pouquinho dependendo da fonte, do ano que esse dado foi compilado e tudo mais. Mas o importante é saber que os girinos, que são as larvas dos anuros, eles são animais, são organismos muito peculiares. Eu vou falar um pouquinho por que eles são tão interessantes. Bom, se a gente pensar que os anuros têm uma diversidade considerável, então atualmente a gente sabe que o número de espécies de anfíbios anuros é muito grande, comparado com outros vertebrados, é um número que está crescendo continuamente, uma cerca de 100, 110 novas espécies descritas por ano. Mas a gente sabe, olha para um sapo e reconhece muito bem o sapo, né? Dentre vários, se você compara com um mamífero, por exemplo, que tem uma variação da baleia azul para um pequeno roedor e um morcego, dentro dos anuros, você olha e todo mundo tem a mesma carinha, mais ou menos, de sapo, né? Você pode ter algumas coisas um pouco diferentes, como apêndices palpebrais ou redução de tamanho, mudança de cor, mas todo mundo tem uma carinha mais ou menos de sapo. E essa diversidade está crescendo constantemente, como eu disse, e tem umas previsões dizendo que vai ultrapassar quase todas as outras linhagens de vertebrados terrestres como o grupo mais diverso. E para vários autores, essa diversidade, essa grande variedade de espécies de sapos está relacionada justamente com a evolução dos girinos. Então, alguns dos estudos sugerem que, bem na origem, na diversificação dos clados mais recentes, mais derivados, como Neobatráquia, por exemplo, você tem uma grande diversificação morfológica dentro desse grupo relacionado com girinos. Então, para vários autores, a presença de uma larva de vida livre, de um girino, ela é considerada como um dos eventos evolutivos mais importantes na história dos anuros. E, bom, apesar dos girinos serem bem particulares na sua morfologia, eles compartilham um plano corporal com os sapos, né? Então, se você olhar bem a estrutura do que chamam de bálpano, né? do plano corporal dos anuros, ele é constante tanto na fase adulta quanto na fase larvar, que é uma redução do número de vértebras, ausência de vértebras pós-caudais, que obviamente não é verdade para todas as linhagens, né? Existem grupos que possuem, durante a fase de girino, vértebras pós-caudais, mas via de regra, a ausência dessas vértebras, a redução do número de dígitos, todos esses componentes estão presentes tanto no plano corporal dos adultos como dos girinos. No entanto, apesar dessa similaridade estrutural que é base do desenvolvimento, da formação de um corpo de um sapo, desde o girino até o sapo, se a gente olhar, na verdade, para um girino e para um adulto, a gente vai perceber que tem uma diferença morfológica gigante. E não só morfológica, essa diferença ela também é ecológica, ela é comportamental, ela é fisiológica, por uma série de aspectos. Então, por exemplo, se a gente olha um anfíbio anuro adulto, a gente vai ver que são animais predadores, com uma dieta frequentemente carnívora, tem membros anteriores bem desenvolvidos, membros posteriores longos e desenvolvidos, e não possuem cauda. Agora, quando a gente olha para o corpo de um girino, para o plano estrutural de um girino, o plano corporal, é bem diferente, né? Então, basicamente, o girino ele tem duas partes, um corpo e uma cauda, né? São as duas estruturas que a gente olha e define facilmente no girino. Porém, esse plano básico, ele pode variar enormemente. Então, a diversidade fenotípica observada em girinos é absurda. Então, você tem variação no formato do corpo, no formato da nadadeira, nas alturas da nadadeira, proporção da cauda-corpo, uma série de estruturas do plano corporal varia muitíssimo. E o girino básico, que seria esse girino comum que a gente conhece, que você pensa que vai encontrar numa poça, num riacho, ele tem essa estrutura dividida do corpo com a cauda. Ele frequentemente vai ter um espiráculo, né, que é esse tubo por onde sai a água que acabou de irrigar a cavidade branquial. Eles também vão ter um tubo ventral, que vai ficar posterior, por onde saem os dejetos do animal. Mas a estrutura que, para a gente pensar num girino, poderia falar assim, que define mais, o que é muito interessante para o girino, você poderia pensar na região oral, no disco oral desse girino.
Então, o disco oral dos girinos é uma estrutura sem nenhum paralelo em nenhum outro animal, tá? Não existe nenhum outro invertebrado, nenhum invertebrado tem nada similar. É uma estrutura completamente única dos anuros e completamente diferente de tudo que existe. Então, também as cartilagens que dão suporte às lâminas mandibulares, né, que a gente chama também, pessoas conhecem como bicos, né, que seriam a mandíbula e a maxila dos girinos, também são elementos evolutivos únicos. E todas essas estruturas são muito interessantes, né? Então, nós temos um lábio superior, um lábio inferior, as lâminas mandibulares, que são repletas de queratina, e a presença desses vários dentes, né, que são deposições de queratina em células individuais, dando origem a essas fileiras de dente. E se o plano corporal entre cauda, corpo, nadadeira varia muito entre diferentes espécies, a variação no disco oral e nas suas estruturas ela é basicamente limitada. Então, você tem aqui só alguns pequenos exemplos de como toda essa região oral pode variar. Então, você pode ter desde a presença de barbelas, como na primeira foto lá da esquerda, você pode ter uma redução completa do disco oral, como algumas espécies endotróficas, você pode ter papilas submarginais, papilas marginais pequenas, grandes, bem desenvolvidas, enfim. Isso aqui é uma parcela ínfima da variação que a gente pode observar no disco oral dos girinos, que frequentemente está relacionada com os hábitos alimentares e outros aspectos ecológicos desses animais. No entanto, a variação que a gente pode observar ela é enorme. E ainda é interessante falar sobre a estrutura corporal do girino é a questão da cavidade bucofaríngea. Então, se a gente abre esse girino no meio para olhar como é que é a boquinha dele por dentro, a gente vai perceber que esse padrão de presença de papilas e a distribuição das mesmas e tudo mais varia muitíssimo também. E são estruturas únicas também de girinos, tá? Então, outros anfíbios não têm, talvez alguns peixes possuam algumas coisas semelhantes, mas, via de regra, são estruturas muito complexas, a distribuição dessas papilas, a presença de células que secretam muco, enfim, toda essa região bucofaríngea é bem complexa, é bem diferenciada. Assim como, se a gente pensa na questão músculo-esquelética, também é muito interessante. Então, como eu tinha falado lá no começo da aula, frequentemente os girinos não possuem muitos ossos, quase toda a estrutura esquelética deles é cartilaginosa. E nós temos, então, um condrocrânio, que serve de suporte para a inserção de vários músculos, alguns deles com padrão de origem e inserção bem particular, bem peculiar, e muito, muito interessante e muito relacionado diretamente à biologia dos girinos. Num ponto de vista ecológico, então também os anuros, os adultos e os girinos também diferem muitíssimo, né? Então, enquanto os adultos são frequentemente de hábitos terrestres, não todas as espécies, mas a maioria, os girinos são praticamente todos, né, com algumas exceções, a gente vai inclusive falar sobre algumas mais tarde, de ambientes aquáticos. Então, eles têm ecologias diferentes, eles exploram recursos diferentes, eles se alimentam de forma diferente, tem toda uma questão de ciclagem de nutrientes, transferência de energia do ambiente aquático para o ambiente terrestre, e o interessante é que não há competição entre a fase adulta e a fase larvar nesse sentido. E dentro dos ambientes aquáticos, os girinos eles podem ocupar praticamente qualquer tipo de corpo d'água que você possa imaginar. Então, você pode estar em rios, com correnteza, sem correnteza, em poças, em bromélias, em cachoeira, em poça temporária, em grandes lagos, em rios larguíssimos, até mesmo em ambiente fora d'água, né? Então, temos alguns girinos semiterrestres que se desenvolvem em corredor, em questões rochosas, desculpa. E dentro desses corpos d'água, eles também têm uma heterogeneidade muito grande de uso de hábitats, né? Então, você tem girinos que vão ser bentônicos, você tem girinos que vão ser pelágicos, você vai ter uma certa diferenciação também da micro-região que ele ocupa na coluna d'água. E para vários pesquisadores já demonstraram a grande importância que esses animais têm no ambiente aquático, né? Então, em certos corpos d'água, por exemplo, os girinos compreendem uma porção significativa da biomassa desses ambientes. E como eu já tinha dito para vocês, essa variação morfológica que a gente observa, tanto em termos de disco oral, quanto em termos de nadadeira e morfologia de forma geral, elas estão completamente relacionadas com hábitos alimentares e ecológicos. Então, alguns pesquisadores, né, trabalham com a questão de ecomorfologia, ou seja, a relação entre a morfologia e a ecologia desses animais, que é bem diferente da morfologia funcional, é diferente da morfologia evolutiva, mas isso é uma outra palestra. E esse termo de ecomorfologia foi proposto originalmente, né, em 1975, um estudo de aves,
e foi trazido para os girinos em 1989, né, um paper do Altig Johnston. Porém, em 1957, a Grace Orton já tinha reconhecido essa questão da ecomorfologia. Então, lá em 57, ela já falava que a radiação adaptativa larval e a adaptação convergente produziram uma abundância de modificações para a vida em lagos, riachos, vida arbórea, vida terrestre, né, no caso, ela se refere a desenvolvimento direto, para alimentação de superfície, hábitos predatórios e outras especializações de significado ecológico menos óbvio. Essas modificações adaptativas nem sempre são nitidamente definidas morfologicamente, pois há muitos intermediários e eles evoluíram repetidamente em grupos não relacionados dentro da ordem. Então, o que é isso que ela está falando? Basicamente, sobre ecomorfologia, certo? E como eu disse, isso daí foi formalizado depois, em 1989, no paper do Altig Johnston, no qual eles reconheceram várias guildas ecomorfológicas, né? Bom, então, por exemplo, só para exemplificar rapidinho, né, essas guildas, né, eles dividiram em relação ao tipo de nutrição, então, entre endotróficas e exotróficas, e dentro delas foram divididas em outras categorias, né? O Thiago deu uma palestra muito legal sobre isso esses dias, então não vou nem entrar muito em detalhes sobre isso, não. Bom, e ainda da questão ecológica, esses animais também têm nichos muito específicos, né? Muito especializados. Então, você tem espécies que são predadoras, você tem espécies que são filtradoras, você vai ter espécies que se desenvolvem, que se alimentam de mais variados tipos de alimentos. Então, frequentemente, eles também participam muito em interações nessa teia alimentar de forma muito complexa. E de um ponto de vista evolutivo, as pressões seletivas, né, elas podem atuar de forma mais ou menos independente entre os girinos e os adultos, de forma que a evolução pode atuar de forma mais ou menos independente desses dois semaforontes. Então, por exemplo, alguns estudos como transcriptoma mostraram que o padrão de expressão gênica dos girinos e dos adultos difere bastante, significativamente, e também a questão de morfologia. Então, o espaço que eles ocupam no morfoespaço, ou seja, a região que eles colonizaram no morfoespaço, entre adultos e girinos, frequentemente é diferente também, exemplificando como as pressões seletivas atuam de forma mais ou menos individualizada nesses dois semafrontes. E pensando num ponto de vista filogenético também. Então, quando algumas pessoas analisam o impacto de caracteres larvais, então a reconstrução, o teste de hipótese filogenético baseado num dataset de girinos te gera uma topologia, ao passo que o de adulto gera uma segunda topologia e a análise combinada de dados frequentemente altera com uma terceira possibilidade, nem sempre igual a nenhuma nem a outra. Então, mostrando também que a reconstrução dos caracteres também varia bastante. E ainda num ponto de vista filogenético, pensando, né, no impacto da filogenia, em 2003 o Haas publicou esse paper, no qual ele fez uma análise cladística de anfíbia, de anura especificamente, né, baseada em caracteres larvais, em caracteres girinos. E o que é mais interessante é que, para vocês que não sei que todo mundo aqui vai lembrar, mas em 2006 foi publicado esse trabalho, né, The Amphibian Tree of Life, que mudou drasticamente a taxonomia de vários grupos, as relações filogenéticas de vários grupos. Foi o primeiro trabalho, não necessariamente o primeiro, mas o trabalho de filogenia molecular mais amplo até então. Teve uma amostragem taxonômica muito grande, uma amostragem de caracteres muito grande. E o Haas, em 2003, tinha sido capaz de prever ou antecipar muitas dessas mudanças baseado somente na morfologia de girinos. E, por último, falando ainda nesse sentido, já que eles têm essa evolução independente e pressões seletivas diferentes, em alguns grupos, os girinos podem ser muito mais diversos, muito mais variáveis do que os adultos. Então, por exemplo, pensando nesse gênero Silverstonia, que é um gênero de dendrobatídeos, existem muito mais sinapomorfias de girinos do que de adultos, por exemplo. Bom, então, isso serviu para dar uma contextualizada sobre a biologia de girinos, uma coisa bem básica. E agora eu vou fazer um breve histórico da pesquisa com girinos. Obviamente, como eu sou um sistemata e um biólogo evolutivo, são as duas áreas que eu vou dar prioridade, né, na minha apresentação. E, obviamente, já adiantando também que no espaço de tempo que a gente tem para conversar aqui, não dá para falar de todo mundo, nem de todos os trabalhos. Então, eu vou tentar dar um apanhado geral, fazer um panorama geral do estudo de girinos. Então, se a gente for pensar na relação que o ser humano tem com o girino de forma geral, é uma coisa basicamente tão antiga quanto nós mesmos, né? Porque o ser humano, a espécie Homo sapiens, nossa espécie, ela é muito característica
por dois fatores, né? Capacidade de observação, então, né, todo o nosso sistema de percepção visual é muito aguçado, isso aliado com a nossa capacidade, nosso interesse, nossa curiosidade, né, essa vontade que o ser humano tem de descobrir o porquê das coisas, isso faz com que a gente tenha observado muito o ambiente natural. E não só por conta disso, mas antigamente, se você for pensar, a observação do ambiente natural, você ser um naturalista era muito importante, né? Porque você tinha que saber quem você poderia comer e quem poderia comer você, né? Então, basicamente, a observação do mundo natural sempre foi muito importante para o ser humano, e é basicamente um conhecimento geral, uma coisa que todo mundo sabe, que os sapos têm uma fase larval, eles têm um girino, e que esse girino, através de um processo de metamorfose, vai gerar um adulto. No entanto, isso é um conhecimento geral. Agora, pensando num ponto de vista mais acadêmico, o primeiro estudo que a gente pode pensar, tratando de falando um pouquinho sobre os girinos, foi publicado por Gesner, né, que é nesse livro História Animalium, foi publicado entre 1551 e 1558. Então, o Konrad Gessner, ele foi um naturalista suíço, ele foi nascido em Zurique, e ele estudou em Zurique e também nas universidades de Estrasburgo, na França, e na de Bruges, na Bélgica. E depois ele acabou retornando para a Suíça, onde ele acabou sendo professor de grego na Academia de Lausanne. E apesar da maior parte dos estudos que ele fazia academicamente pensando serem mais focados em botânica, ele publicou esse grande trabalho sobre animais, né, que a gente pode pensar como um dos primeiros trabalhos interessantes da zoologia, né, a base que lançou para a zoologia moderna. Então, quem tiver interesse, vale muito a pena dar uma olhada no PDF, você consegue baixar o PDF do trabalho, tem imagens lindíssimas assim de animais. E ele ilustrou e comentou sobre a metamorfose dos anuros. Então, a gente vê que nesse trabalho ele tinha lá uma ilustração do girininho com a fase larval, virando a rana perfeita, né, ou a rana adulta. Então, ele já reconhecia esse processo de metamorfose. Posteriormente a isso, né, já nos anos de 1700, a gente teve o Rosel von Rosenhoff, que foi um naturalista e entomólogo alemão, e ele também era pintor de miniaturas, né, então tinha uma capacidade de lidar com coisas pequenas, que é muito importante para quem tem interesse em trabalhar com girinos, né? E ele publicou esse trabalho, né, História Naturalis Ranarum, que serviu de base para muito do que o Linneu falou sobre anfíbios, né, no sistema Natura. Então, muito do que o Linneu falou não foi por observação direta, mas baseado no trabalho do Russell. E esse também é um trabalho lindíssimo. As pranchas são magníficas, assim, são muito bonitas, né? Então, não só de sapos, ele também fala sobre salamandras. Mas o que é interessante para a gente é isso. Ele ilustrou uma grande quantidade de espécies de anuros que ocorrem hoje em dia, no que é a Alemanha de hoje em dia. E então ele ilustrou bem, pegou caracteres como coloração, morfologia do corpo, a altura da cauda, proporção das nadadeiras, e também até alguns aspectos de anatomia interna. Então a gente pode ver aqui nesse cantinho aqui da direita que ele também dissecou alguns girinos, né? Já revelando, por exemplo, o trato digestório muito comprido, a presença ali de pulmões, que também dá para ver, muito interessante. Então, como eu disse, ele fez trabalho lindíssimo, estudou estágios de desenvolvimento, então ele fez ilustrações do processo de metamorfose em várias espécies, então esse trabalho é muito interessante. Agora, pensando mais em taxonomia, sistemática, evolução, o primeiro a usar caracteres larvais para taxonomia, ou ao menos sugerir o uso desses, foi o Charles van Bombeck, que era um botânico belga, que foi professor na Universidade de Ghent. Em 1863, ele publicou um trabalho no qual ele sugeria que caracteres larvais, no caso a estrutura dos dentículos, dos dentes, né, e da morfologia do disco oral como um todo, poderia ser de relevância para diagnosticar espécies, né? Então ele ilustrou, fez alguns desenhos bem bacanas, discutindo sobre como esses caracteres variavam de uma espécie para outra. Então, apesar dele não ter sido explícito na delimitação de caracteres e sugerir efetivamente que você poderia reconhecer espécies com base neles, ele foi o primeiro a sugerir. Mas quem falou de forma explícita pela primeira vez foi Fernand Laplace, que foi um zoólogo francês, e ele propôs explicitamente uma classificação a nível de ordem baseada na morfologia do espiráculo. Então ele dividiu em duas grandes ordens, né, Mediogerinide e Levogerinide, que era basicamente baseado na posição do espiráculo. Então se era um espiráculo lateral ou um espiráculo central. E ele também chegou a discutir brevemente alguns outros caracteres, como o sistema de linha lateral, outras estruturas da boca e da nadadeira como interessantes para separar alguns grupos de anuros. Isso foi em 1879. Então,
Aqui também tem algumas ilustrações do trabalho dele. E já agora, já nos anos de 1800, né, a gente vai para Georges Boulanger, que foi um zoólogo belga, que é muito conhecido, todo mundo que cita vai descrever uma espécie, falar sobre uma espécie. Seguramente você já citou algum trabalho do Boulanger, que descreveu mais de 200 espécies, trabalhou no Museu Britânico, e já no final da vida ele largou os animais e foi se dedicar mais ao estudo das plantas. Mas ele publicou o primeiro grande tratado sobre os girinos europeus. Então, esse foi em 1892. Ele conta que durante as férias ele aproveitava para visitar charcos e lagoas e para coletar as diferentes formas de girino. E nesse paper de 1992, ele descreveu os girinos de 19 espécies, se não estou enganado, da Europa, e propôs uma chave dicotômica para a identificação desses girinos. Então, foi um grande tratado sobre girinos europeus. Então, aqui tem alguns exemplos de algumas ilustrações que você encontra lá. E aqui também um exemplo já da chave, né? Então, tem essa chave de identificação, e se você correr a chave, dar uma olhadinha lá, você vai ver que para muitas espécies, muitos grupos, isso ainda está bem, bem bom. Em 1897, ele publicou um livro, né, sobre os batráquios sem cauda da Europa, ou seja, os sapos, no qual ele reproduziu tudo que ele tinha feito em 1892 e também adicionou algumas outras informações. Então, ele adicionou alguns desenhos estruturais do condrocrânio, alguns desenhos da cavidade bucofaríngea, que não são dele, né, são reproduções do programa de trabalho do Schultz, de 1872. Então, ele reproduziu um pouco desses caracteres e mostrou também um pouquinho dessa diversidade. Mas, basicamente, foi uma pequena expansão do trabalho dele de 1892. Porém, quando já depois na virada do século, 1918, ele escreveu uma coisa bem controversa, né? Então, ele, apesar de ter feito um dos trabalhos mais interessantes até então, uma das sinopses de conhecimento de girinos mais interessantes até então, ele diz o seguinte: olha, embora eu reconheça a grande importância de conhecer os estágios larvais, especialmente aqueles que dizem respeito à elucidação das afinidades dos tipos degenerados, sempre achei que os caracteres que eles proporcionam não podem nos orientar na busca de uma classificação natural dos batráquios, sejam eles em uma escala menor ou maior. Ou seja, ele basicamente estava dizendo que, apesar de saber que era interessante estudar girino e tarará, muito bacana, isso não tinha nenhum serviço para classificação, para sistemática. E quem foi muito contra essa percepção do Boulanger foi o Noble, né? O Noble, ele foi um herpetólogo americano muito, muito bacana. Se vocês têm interesse por história natural e evolução e diversos aspectos de anfíbios, é um cara a ser estudado. Os trabalhos dele são muito legais. E ele trabalhou no Museu Americano de História Natural, em Nova York, onde ele teve 2 departamentos. Então, ele era chefe do departamento de herpetologia e também fundou um departamento de biologia experimental. E o foco da pesquisa dele é o ensino sistemática e evolução de anfíbios. E ele foi um dos maiores defensores do uso de caracteres larvais e de história natural na sistemática dos anfíbios. E, infelizmente, ele morreu muito jovem, né? Acho que ele tinha 42 anos. Então, entre 1925 e 1931, ele publicou uma série de trabalhos no qual ele defendia veementemente o uso de caracteres larvais e dava exemplos sobre isso, como ele conseguia distinguir algumas espécies, como ele conseguia propor novas relações entre grupos, né? Então, sabia que um grupo era mais aparentado de outro, e com base nos girinos ele propunha uma variação nessa classificação, nessa taxonomia. Tinha desenhos muito interessantes, então ele não só investigou os girinos, né? Então a gente pode ver uma diversidade de fotos. Se a gente olhar aqui no canto direito, a gente reconhece ali, por exemplo, uma toropa, o girino ali do meio, mas também olhou aspectos da morfologia interna, como musculatura. Então, por exemplo, foi o primeiro cara a identificar lá a presença de um músculo chamado rectus abdominis anterior, por exemplo, e também olhou questões de desenvolvimento desses animais. Então, em 1927, ele publicou esse trabalho, né, The Value of Life History Data in the Study of the Evolution of Amphibia, que pode ser considerado a primeira sinopse sobre evolução de anfíbios com base em girinos e história natural. Então, esse trabalho ele é grande, ele tem, se não me engano, 96 páginas, uma coisa assim, e ele dá exemplos para praticamente todas as famílias, né? Lembrando que são famílias da época, né? Se você for olhar, na verdade, hoje em dia está fragmentado entre outros grupos. E também é importante ressaltar que ele tinha uma visão gradista, né? Então a gente consegue ver essa imagem aqui da esquerda de baixo, que é um grupo dando origem ao outro de forma direta.
No entanto, o valor que ele dá para caracteres e a descrição e como ele relata tudo isso é muito legal. Então, eu fortemente recomendo a leitura desse trabalho. E já nos anos 40, a gente teve a Grace Orton, que foi uma pesquisadora, uma das mais influentes na história da sistemática de anfíbia. E ela fez o doutorado dela em Michigan, mas trabalhou muitos anos no Museu de Carnegie. E ela estudava tanto as larvas dos anfíbios como de peixes. E ela propôs uma classificação com base em morfologia de girinos, né? Então, ela realmente pensa, isso ficava na porta do escritório dela, e ela realmente se dedicou muito ao estudo dos girinos. Então, desculpa. Ela começou com publicações como descrições de alguns girinos, né? Então, como já em 51, a descrição do girino Leptodactylus melanonotus, passou a fazer algumas chaves, como a chave de identificação dos girinos dos Estados Unidos e do Canadá. Porém, os trabalhos mais interessantes que a gente tem para discutir nesse momento são os de 53 e 57, onde ela realmente propõe uma classificação para os anuros com base nos tipos de girinos. Então, ela dividiu em 4 tipos, né? O tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que levavam em conta a posição do espiráculo, a presença ou não de partes queratinizadas da boca. Então, a gente reconhece ali, por exemplo, os pipídeos, os microilídeos, alguns outros grupos de anuro no 3 e no 4. No de 4 está basicamente a grande maioria das espécies. E, bom, ela falou no trabalho na página 63, se vocês forem dar uma olhada, nessa tradução livre. Por muitos anos, os estudos sobre os estágios iniciais do desenvolvimento foram guiados pela ideia de que os caracteres larvais têm um significado ancestral recapitulativo, ou pela crença de que são adaptações secundárias com pouca ou nenhuma importância evolutiva. Nenhuma das teorias é adequada ao ponto de vista da sistemática, e juntas têm dificultado um pouco o uso eficaz de dados larvais por taxonomistas. Então, ela já identificava esses problemas lá na década de 50. Ela continuou publicando uma série de coisas interessantes, então The Bearing of Larval Evolution on Some Problems in Frog Classification é um trabalho bem interessante. Para poupar um pouquinho de tempo, eu vou passando aqui. Então, a gente pode dizer que a Orton e o Noble foram os que lançaram a base para um estudo evolutivo sistematizado dos girinos, de forma geral. Então, esses dois foram pesquisadores que marcaram o início dessa história. Obviamente, a gente teve muita gente legal fazendo muita coisa interessante também nessa mesma época. Então, aqui no Brasil, ressaltando a Berta Lutz, que estudou na Universidade de Paris, mas que trabalhou no Museu Nacional. E ela foi uma das primeiras pesquisadoras brasileiras a se dedicar ao estudo de girinos. Então, ela tem vários trabalhos interessantes com o assunto. Todo mundo sabe que, além da carreira magnífica que ela teve na herpetologia, ela também foi um ícone do movimento feminista no Brasil. Agora, em termos dos girinos, ela tinha uma visão também um pouco mais gradista, e apesar de reconhecer o valor dos girinos, ela também entendia que eles eram simplesmente uma transição para a conquista do ambiente terrestre. Então, ela via uma direcionalidade. Então, girinos de vida livre, passando por girinos nidícolas, endotróficos, né? Indo em direção a espécies com desenvolvimento direto, que seriam, entre aspas, né, os mais evoluídos. Então, ela discute sobre isso, ela estudou uma série de grupos, e também o desenvolvimento desses animais, e propôs uma série de insights interessantes sobre ecologia, sobre a morfologia desses bichos, fez experimentos, então foram trabalhos muito interessantes. Já ali na década de 60 e 70, a Priscilla Starrett foi outra que contribuiu muitíssimo, né? Então ela foi pioneira no estudo da musculatura mandibular, e ela revisitou a taxonomia proposta pela Orton e acabou dando nome para aqueles tipos, né? Então, ela começou publicando também algumas descrições de girinos da América Central, onde ela trabalhou por muitos anos. E o trabalho dela, talvez um dos mais influentes, é a tese de doutorado dela, que ela estudou a morfologia da musculatura da mandíbula em várias espécies. Ela nunca chegou a publicar esse trabalho, mas é um trabalho muito influente na questão da morfologia e anatomia dos anfíbios. E em 73, ela publicou um dos capítulos nesse livro, que é um livro muito legal, né, The Evolutionary Biology of Anurians, no qual ela estudou os padrões evolutivos das larvas, né? Então ela olhou tanto a questão das cavidades branquiais como musculatura e cartilagem da mandíbula. E ela acabou dando nome para os tipos, para os 4 tipos, né, dos girinos propostos pela Orton. Então, Cyananura, nome que a gente usa ainda hoje, Scoptanura, Lemanura, Cosmanura, a gente também usa esse nome na classificação atualmente dos anfíbios. Então, aqui só mostrando o esquema evolutivo que ela propôs, com a polarização dos caracteres e quais são os caracteres que definiriam esses 4 tipos. Quem também revisitou o trabalho da Orton foi o Sokol, em 77 e 81. Ele foi um anatomista muito habilidoso, ele tem trabalhos muito legais também,
E desde 62 ele começou a estudar a parte músculo-esquelética, então ele propôs uma série de novos caracteres que pouquíssimas pessoas prestavam atenção. E ele acabou em 75 revisitando essa questão dos 4 tipos e como os caracteres, na verdade, o tipo 1, na verdade, não seria o primitivo, mas seria um girino altamente modificado. Enfim, um trabalho muito interessante também. E é legal falar também que em 69, né, nós temos esse primeiro trabalho, o Quantitative Phyletics and Evolution of Neurons, é o primeiro trabalho de sistemática filogenética quantitativa, tá? Então não somente de interessante para quem gosta de sapos, mas também muito interessante para quem gosta de sistemática, como eu, sistemática filogenética. Lembrando que o livro do Hennig foi publicado em 50, em alemão, e traduzido para o inglês em 66. Então já em 69 teve esse primeiro trabalho que incluía caracteres larvais na matriz. Então, depois disso, a gente vai passar por 2 expoentes, né? O Ronald Altig, que é um dos pesquisadores mais influentes de todos os tempos, ele é um dos autores do livro Tadpoles, e ele revolucionou o estudo de girinos de forma geral. Então, ele fez trabalhos nos quais ele sistematizou e deu nome às estruturas anatômicas, então ele propôs uma terminologia, tanto para as medidas quanto para os elementos morfológicos que a gente usa até hoje. Ele também fez a primeira compilação de variação fenotípica em girina até então em girinos, né? Então, em 1986, ele compilou tudo que se sabia para todos os girinos até então. Também discutiu a questão das variações morfológicas em relação à ecologia, como a gente já conversou sobre as guildas ecomorfológicas. E, como eu disse, ele é autor desse livro, que é o livro básico para qualquer um que tem interesse em estudar girino, juntamente com o Roy McDermott. E o livro tem uma série de capítulos multiautorados, ele também é autor em vários desses capítulos, não apenas editou, mas ele também escreveu, e escreveu bastante coisa em termos de morfologia e desenvolvimento. E em 2007 esse trabalho dele também revisitou alguns termos anatômicos, é bem interessante. E ele também discutiu muito como a gente consegue efetivamente estudar a dieta, como esses animais se alimentam, mostrando que ele estava sempre preocupado em como incorporar novas tecnologias no estudo de girinos, novos métodos. E esse trabalho aqui, para quem gosta assim, de estudo de anfíbios e tal, muito legal, que é um paper biográfico, né? Ele publicou esse em 2016. Então, falando sobre a trajetória dele com o estudo de girinos, é bem interessante. E ele continua nativo, né? Então, agora, esse ano, 2021, nós publicamos esse trabalho muito legal sobre racofórios vampiros, que é o trabalho mais recente que o Ron publicou. E uma outra pessoa que a gente tem que mencionar aqui como um expoente muito grande é o Richard Wassersug, que ele é um professor, ele foi professor por muitos anos, ele é um canadense, estudou morfologia funcional de girinos, foi o primeiro cara a estudar de forma mais detalhada, não publicou as primeiras, mas foi quem sistematizou e deu nome às estruturas da cavidade bucofaríngea, e também se influenciou muito no estudo de comportamento de girinos. Pra vocês terem uma noção, ele é o autor mais citado no livro Tadpoles. E atualmente ele faz uma pesquisa muito interessante com câncer. Então, ele começou estudando morfologia funcional, mas a gente conhece muito por esse trabalho dele de 76, no qual ele dá terminologia para todas as estruturas da cavidade bucofaríngea. Então, ele também estudou a questão das food traps, como os animais realmente, efetivamente se alimentavam, e como essa alimentação, o impacto da capacidade de bombear dos animais, como isso funcionava de um ponto de vista mecânico. Então, ele sumarizou muito disso. Em 1980, ele publicou esse paper, que é o que tem a maior quantidade de descrições para várias famílias, e também para a Leptodactylídeos. Então, a gente pode dizer que o Altig e o Wassersug juntos vão ser o que a gente pode chamar da Era de Ouro, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com outras coisas, como quadrinhos, por exemplo, do estudo dos girinos. Então, é a base de muito do que a gente faz. Subsequentemente, nós tivemos muitos pesquisadores, sobretudo aqui na América do Sul, né? Então, Rafael de Sá, que está presente hoje, Esteban Lavilha, o Ramon Formas, a Florência Candiotti, entre vários outros. Obviamente, eu não tenho espaço para falar de todo mundo, mas muita gente vem contribuindo de lá para cá no estudo das larvas. Eu vou mencionar rapidinho o trabalho do Haas, porque aquele trabalho dele de sistemática é bem interessante e mudou muito a nossa percepção no ponto de vista cladístico e evolutivo para girinos, né? Então, ele é um herpetólogo alemão, tem trabalhos muito legais, bem detalhados do sistema músculo-esquelético. Ele revisitou a terminologia e sistema de homologia da musculatura e das cartilagens em girinos. Fez esse trabalho que eu mencionei para vocês de análise cladística, que antecipou muito das mudanças moleculares.
Ele tem trabalhos muito legais com modelagem tridimensional de girinos, é muito bacana. Também tem um site, Frogs of Borneo, que ele vem acompanhando a fauna de anfíbios de Bornéu há muitos, muitos, muitos anos. E, bom, como eu disse, né, ele revisitou a terminologia do condrocrânio e do aparato branquial. Ele propôs toda uma nova terminologia baseada em homologia para a musculatura da mandíbula. E esse trabalho de 2003, que, como eu já tinha mencionado, antecipou muito do que a gente sabe em termos de classificação atualmente. E ele continuou publicando coisas muito interessantes, com uma pegada anatômica interessante, uma distinção muito, muito relevante sobre a morfologia, como isso impacta a forma como o animal se alimenta, por exemplo. E também continuou publicando coisas legais, e esse trabalho também, de 21, ele também é um dos autores. Ok. Dado esse histórico, é um panorama, eu sei que eu estou falando bastante já, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre em que pé anda a pesquisa com girinos atualmente. Bom, atualmente a gente tem algumas estimativas, é difícil compilar todos esses dados, né? Mas que aproximadamente 2/3 dos girinos, de espécies que possuem girinos, tiveram seus girinos descritos. Porém, a taxa com a qual os girinos são descritos não acompanha a descrição de novas espécies. Então, como eu já tinha dito para vocês lá, atualmente são cerca de 100, 110, 130 espécies novas de anfíbios por ano, e a descrição de girinos não chega nem perto desse valor. Então, por mais que a gente tenha um acúmulo histórico, essa discrepância, essa curva vai se alargando. Para vocês terem noção, para muitas famílias, nós não temos descrições de anatomia interna. Existe família que não sabe nem se tem girino ou não, no caso, por exemplo, de Alofrenidae. E, em termos de anatomia interna, a situação é muito pior, né? Então tem uma estimativa de que aproximadamente 5% dos girinos descritos tem algum aspecto do condrocrânio ou da musculatura descrita, por exemplo. Mas se a gente for dar uma revisada boa na literatura, vai ver que 12 famílias não tem nenhuma informação, zero. A gente não sabe como é o condrocrânio, como são os músculos. Para muitas famílias também não se sabe nada de anatomia bucofaríngea, enfim. E, finalmente, tem pouquíssimos estudos comparativos. Então, frequentemente, as pessoas vão descrever um girino, vai descrever uma morfologia, vai focar mais ou menos naquele gênero, mas tentar entender padrões macroevolutivos são muito raros. Então, eu fiz aqui um levantamento, por exemplo, estou mostrando só de 2020. Tá? Então, em 2020 foram descritos 86 girinos, no ano passado, no caso, e apenas 16 cavidades bucofaríngeas foram descritas, apenas 25 condrocrânios e apenas 11 trabalhos lidando com musculatura. Sendo que essa questão de condrocrânio e musculatura ainda é bem inflado, porque teve um trabalho grande da Florência Candiotti com Rinella, que foram várias espécies de uma vez só. Então, a grande verdade é que se estuda muito pouco girinos e muito, muito, muito menos a questão da morfologia interna desses animais. Bom, a gente pode... o Mirko até falou no começo sobre ser positivo ou não. A gente pode enxergar esse copo como meio cheio ou como meio vazio. E eu gosto de enxergar ele como meio cheio, porque se nós pensarmos friamente, a gente está vivendo o melhor momento para se estudar girino de sempre, ao longo de toda a história. Porque atualmente a gente tem muito mais acesso à informação, a internet permite que a gente consiga baixar nossa literatura com mais facilidade, os sistemas de correio são mais eficientes para envio e troca de material, as técnicas de campo, técnicas de obtenção de dados, aparelhos visuais para a gente observar os girinos, tudo melhorou. Tem um volume grande de dados na literatura para a gente comparar, então é um ótimo momento para se estudar girinos, o melhor que já existiu. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu tenho feito minha pesquisa com girinos. Então, vou discutir alguns aspectos brevemente, como, por exemplo, a evolução dos girinos semiterrestres. Então, isso foi publicado esse ano, recentemente, um trabalho em colaboração maravilhosa colaboração com vários colegas, onde a gente investigou a evolução dos girinos semiterrestres, tendo como foco a família Cyclohanthidae. Então, quando a gente fala semiterrestre, muitas pessoas não associam, mas realmente o animal não está na água. Esses girinos eles ficam nesses costões rochosos, onde tem um filetinho de água, ou apenas umidade, ou apenas, às vezes, musgo, que o girino pode ter um pouquinho de água, e ele fica ali sobre a terra, sobre a pedra. Então, eles são muito camuflados, então não sei se todo mundo consegue ver os girinos nessas duas fotos, e eles passam todo o desenvolvimento deles completamente fora da água. Esse tipo de girino evoluiu independentemente em várias famílias de anuros, né? Então, o Cyclohanthidae é uma família neotropical que a gente tem esse tipo de girino, mas também tem grupos africanos e asiáticos como Pitcairnenidae, Pyxecephalide, Petropedidae,
Ranixalidae, enfim, várias famílias se evoluem de forma independente, e os girinos são muito similares. A gente vai falar um pouquinho melhor depois sobre convergência. Bom, em termos de morfologia, esses animais eles têm o corpo achatado, dorso ventralmente, via de regra, uma redução drástica das nadadeiras, então a nadadeira pode estar até mesmo ausente em alguns grupos, ou muito, muito, muito fina. Eles têm uma compressão lateral das lâminas mandibulares, então o que a gente chama de bico do girino, em vez de ser largo, como na maioria dos girinos, ele é bem comprimido. E uma coisa muito interessante é que várias dessas espécies possuem essa projeção de pele no abdômen. Então a gente consegue ver nas espécies A, B, A, C e E, por exemplo, e um pouquinho na D, essa expansão, uma prega de pele, que forma uma espécie de... Como posso falar? Basicamente aumenta a área de contato entre o girino e a pedra. Então, a hipótese é que, por tensão superficial de líquido, você aumentando essa adesão, você contribui para o girino se fixar melhor nessa pedra. Então, esses girinos conseguem ficar praticamente até na vertical, em ambientes assim, e essa estrutura ajuda muito nessa fixação. Então, ela está presente em praticamente todas as espécies de tôrapo. Aqui uma vista ventral, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor como ela é uma expansão muito ampla da parede do abdômen. E também está presente em todos os girinos, todos não, desculpa, mas na maioria dos girinos ciclorramfos, que são esses que têm desenvolvimento em ambiente de postão rochoso. A estóropa, os girinos de estóropa, tem ainda uma outra coisa muito interessante, que é a questão da nadadeira. A nadadeira ventral delas é modificada, ela tem essa estrutura em forma de, como eu posso falar, um canal, né? um groove, uma reentrância. Então a nadadeira ela forma essa estrutura que nós hipotetizamos no nosso trabalho, aqui a gente pode ver um corte histológico, como também sendo mais uma questão de ancoragem. Então você aumentaria mais ainda a superfície de contato, facilitando os girinos a ficarem mais aderidos à rocha. Em termos de estrutura bucofaríngea, também esses animais são todos muito similares entre si, né? As tôrapas e os ciclorramfos, e com uma redução do número de papilas, mas o mais interessante é a perda das cristas secretoras e poros secretores, todo o tecido de secreção de muco é ausente nesses animais, sugerindo que eles não têm capacidade de filtrar, por exemplo, partículas alimentares. A anatomia do condrocrânio também é muito interessante, que você tem uma redução drástica de algumas cartilagens, como o processo muscular, por exemplo, é bem curto. Os cornos trabeculares são bem finos e compridos, mas o que chama mais atenção é a questão da cartilagem suprarrostral, que é o que dá suporte à mandíbula do girino, né? Então, nesses animais, elas são os centros, né, os corpos da suprarrostral, eles são fusionados, mas diferentemente de quase todos os outros anuros, tem uma condição única que eles são fusionados medialmente. Isso é bem interessante. Em termos de musculatura, é o que chama mais atenção. Então, nós observamos a musculatura desses animais e a gente percebeu a presença do músculo muito legal. Vocês conseguem ver na ilustração aí como RAA, esse é o músculo rectus abdominis anterior. Então, esse músculo ele já tinha sido descrito em alguns outros anuros, então você tinha registro disso, por exemplo, em ascafos, bufes, litória, esses animais assim, teumatóbios. Porém, foi a primeira vez que a gente descreveu a musculatura da família. Agora, o que chama mais atenção é que nesses outros grupos, o rectus abdominis anterior, ele sai parte do peritônio e se insere ventralmente no palato quadrado, lá próximo à articulação do palato quadrado com a cartilagem de Beckel. Nesse nosso girino, esse músculo se insere numa poneurose compartilhada com outro músculo chamado rectus subarquale rectus 1. Então, essa configuração ela é única em todos os anuros, nunca foi descrita, nunca foi observada em nenhum outro animal. E a gente também postulou que a contração desse músculo ajuda o animal a contrair o corpo e formar uma espécie de cavidade. Né? O corpo dele formaria uma espécie de cavidade que também poderia aumentar, gerar um efeito de sucção para aumentar a adesão desses animais na rocha. Então a gente postulou essa função, obviamente precisa ser testado, não tem testes mecânicos sobre isso, mas é uma ideia. E ainda em termos da anatomia também, da musculatura, eles têm outras coisas muito interessantes. Então se a gente olhar aqui a figura A, a primeira de cima para baixo, vai ver que a musculatura axial geralmente se insere ali na base da cartilagem auditiva. Ela, nesses animais, ela vai muito para frente. Ela cobre boa parte da cápsula auditiva, ela chega a cobrir parte ali do teto do crânio,
E quando você vai a campo e vai observar esses girinos, se você cutuca eles com um gravetinho, se você mexe com o dedo, eles saltam. Esses animais pulam, eles fogem, eles são semi-terrestres, têm as patas traseiras muito desenvolvidas, eles conseguem pular. E o que é muito interessante, o Richard Wasserstein, juntamente com a Ariadne, que estava aqui mais cedo, também eles falam sobre o mecanismo do pulo. E basicamente esse girino joga a cabeça para trás. Então a contração dessa musculatura axial da cabeça, e se inserindo na região da cabeça, ali bem dorsalmente, auxilia esses animais também nesse salto. E uma outra coisa muito legal que a gente descreveu foi a musculatura dos arcos branquiais, né? Então o levator arco branquial 3, pode ver na figura E, ele tem o slip, né, o original, como quase todos os girinos têm, saindo da cápsula auditiva para o cesto branquial, mas ele tem um slip adicional, tem um músculo a mais, uma fibra, um conjunto de fibras a mais, que sai da cápsula auditiva e se insere no peritônio, bem juntamente da base ali do rectus abdominis anterior. Então a gente também postulou que a contração desse músculo também está relacionada com a habilidade desses animais ficarem na pedra. Em termos de víscera, é muito legal ver que o pulmão desses bichos também pode estar bem desenvolvido, e tem um debate muito grande sobre a respiração, se a respiração deles é aérea, se a respiração deles é branquial, simplesmente difusão. E quando a gente tentou interpretar isso numa filogenia, a gente acabou propondo 12 novas sinapomorfias para a família Cyclohanthidae e uma nova sinapomorfia para o gênero Toropa. Obviamente, olhando com mais detalhes, a gente acabou também propondo outras sinapomorfias para outros grupos, né? Então, tem sinapomorfias novas para Elodide, para Rhinidermatide. Enfim, tem muita coisa interessante ocorrendo nessa região da árvore, né? Nesse clado. E como eu já tinha dito, esses bichos evoluíram independentemente em várias linhagens. E o que é muito legal é a questão da convergência evolutiva. Então, se eu pegasse esse girino aqui só e trouxesse para o Brasil e mostrasse para alguém, o primeiro, por exemplo, de cima, o Petropedes, muita gente ia dizer que é uma toropa, né? Ou um Cyclohanthes. Então, eles têm uma convergência em formato corporal, na estrutura da morfologia da boca, e estão faltando trabalhos agora para entender se essa convergência também segue a anatomia interna. Uma outra coisa legal que a gente vem estudando é a evolução de girinos fossoriais. Então, de novo, os girinos fossoriais ocorrem em diversas famílias, né? Centrolenidae, Ranidae, mas a gente tem estudado isso com foco nos centrolenídeos, né? São as pererecas de cristal. Eles têm esse nome porque o peritônio é transparente, você consegue enxergar os órgãos desses animais adultos. Então, a gente conseguiu estudar girinos de quase todos os gêneros, tirando alguns poucos, né? Como Teratoila, Celciella e Chimerella, mas de resto a gente teve acesso a girinos de todos os outros gêneros de Centrolenidae. E o que é interessante é que eles têm esse corpo achatado dorsoventralmente, com essas nadadeiras baixas também, esse focinho bem espatulado, né? Essas estruturas têm uma possível correlação com o comportamento desses animais se enterrarem. A parte da anatomia bucal também é bem interessante. A gente pode ver que tem uma amplificação do tamanho do disco oral, né, do lábio inferior, por exemplo. Agora, o que é legal, esses girinos, quem já foi a campo e coletou algum centrolenídeo, muitas vezes você consegue coletar ele em campo vermelho, né? E, na verdade, o girino ele não tem pigmentos, ele é bem transparente, e essa coloração avermelhada é em função da circulação. Então, ele tem uma estrutura de circulação sanguínea muito intensa, possivelmente relacionada com a capacidade de oxigenação desse bicho, que está sempre em áreas de correnteza, mas vive sempre enterrado. E quando a gente vai olhar a anatomia, a gente percebe que ventralmente esses animais possuem uma estrutura que, pode ver na figura C, chama-se sinus branquialis. Então é um alargamento de algumas artérias e veias ali que permite o acúmulo de sangue. Então ele formam bolsões que acumulam sangue ali, o que ajuda a conferir essa coloração avermelhada para o girino em vida. Obviamente não no girino inteiro, né? A pele é muito vascularizada, mas essa coloração vermelha que vocês veem em B está muito associada com esses sinos branquiais, que podem ser mais ou menos desenvolvidos, mas que estão presentes em todos os centrolenídeos. E interessante que nesse grupo também eles formam acúmulos, esses mesmos bolsões de sangue, acúmulos de sangue em várias partes do corpo, como também no trato digestório, por exemplo. E o que é legal ver que esse corpo vermiforme que esse girino tem para se enterrar, ele é muito relacionado com o alongamento de todas as estruturas. Então, a cavidade bucofaríngea desses animais ela é esticada. E a maior parte das estruturas anatômicas da cavidade bucofaríngea estão concentradas no primeiro terço da cavidade bucal. Então você teve esse alongamento
mas nem todas essas estruturas se alongaram junto. Então, é bem interessante. Outra percepção legal são as vacuidades, ou em inglês, né, os vacuities, que estão presentes também em todos os centrolenídeos, e nós propusemos como sinapomorfia para a família. Em termos de cartilagem de estrutura anatômica, o que é interessante é ver esse afilamento posterior do palato quadrado, né? Então, processo acênis muito fino e a porção da articulação do palato quadrado mais anteriormente mais alargada. Isso é comum também em todos os centrolenídeos. E a parte de musculatura também é muito legal. Então, você tem variação, uma variação grande, dependendo de grupo para grupo, mas o que foi bem legal de observar é a presença desse slip adicional também, igual os ciclorranfídeos tinham, mas em vez de estar inserido para baixo, ele está para cima. Então, você tem um slip adicional do levator arco-branquiário 3, que sai da cápsula óptica e vai para a cesta branquial, porém cruzando por cima da musculatura axial. Isso também é uma morfologia nunca reportada em nenhum outro anuro, e também uma sinapomorfia que a gente propôs para a família. E o fenômeno de convergência também é muito interessante, né? Então, se você vai para alguns gêneros, por exemplo, os tauróis, que são esses animais asiáticos, você vai ver a ausência de pigmentação, corpo deprimido dorsoventralmente, a mesma estrutura similar no disco oral. A cavidade bucal também sofre esse efeito do alongamento com essa concentração de estruturas anteriormente. E isso provavelmente ocorre em vários outros grupos, né? Então, micrissalos, que também são animais fossoriais, tem essa mesma estruturação morfológica, né? Muito semelhante ao dos centrolenídeos. E também em termos anatômicos, você também tem esse afilamento do palato quadrado nesses animais. E também a questão da pigmentação, o tipo de ambiente no qual ele se desenvolve. Então, a convergência é muito forte em gerinos fossoriais. Também temos casos mais extremos, como a Leptobraquela, que tem esse corpo muito, muito, muito vermiforme, porque além de se enterrar, ele também se move muito entre pedras e outros tipos de detritos. E a gente pode ver que o condrocrânio é muito similar ao de um centrolenídeo. Por fim, temos outros casos de girinos fossoriais com adaptações específicas, como, por exemplo, o caso do Zotofrine, que tem esse tubo espiráculo quase como um snorkel, né? Então, tem essa hipótese que o bicho se enterra e esse tubo ficaria para fora. Enfim, mas a gente enxerga algumas coisas legais também, como concentração de estruturas anteriormente. Então, são grupos que evoluíram de forma muito similar mediante a mesma pressão seletiva. Agora eu vou falar rapidamente da evolução do disco oral umbeliforme. Eu sei que eu estou indo um pouquinho atrasado já, mas então eu vou falar um pouquinho sobre esse disco umbeliforme que nada mais é que um disco oral que parece um guarda-chuva. Então, esse girino tem o disco oral, os lábios superiores e inferiores muito desenvolvidos, e geralmente eles se alimentam na superfície da água. Geralmente, tem algumas exceções, a gente pode falar um pouquinho delas depois, mas esse tipo de boca evoluiu também independentemente em várias famílias. E esse disco alargado geralmente fica voltado para cima, mas em alguns grupos ele tem a capacidade de movimentação. E aí o girino fica assim, na água, geralmente, né? Ele fica em contato com a superfície da água, onde também está especulado que serve para ajudar na alimentação de pólen, grãos de pólen que caem na água. E o que eu vou focar um pouquinho sobre são as silverstones, que é um gênero dentro da família Dendrobatidae, da família Colostetini, que todos os girinos têm esse disco umbeliforme, todas as espécies do gênero. Então, esse ano saiu um trabalho também bem legal, no qual a gente conseguiu revisar a morfologia da família, e tem, além da estrutura desse disco oral ser única, né, ele tem essa redução das papilas marginais, elas são praticamente uma crenulação do disco, ao invés de estar presente como papilas. E você tem também a presença dessas papilas submarginais arredondadas, né, que estão presentes ali espalhadas ao longo do disco oral. Em termos de anatomia bucal, cavidade bucofaríngea, tem uma série de estruturas interessantes. Em todas as espécies tem no teto bucal essa estrutura em forma de V, uma crista em forma de V, e as papilas pós-nariais são mais alargadas também. O que é legal no condrocrânio, que varia bastante dentro do gênero, então tem diferentes espécies de silverstones com diferentes morfologias de condrocrânio. Em algumas delas você tem essa torção do palato quadrado, como por exemplo abaixo aqui silverstone nubícola, o palato quadrado levemente torcido dorsalmente. Isso é bem interessante, tem alguns outros grupos que isso é bem mais marcado, como nas Phasmaila, por exemplo. E em termos de musculatura, são bem similares a outros dendrobatídeos,
Porém, a gente reportou uma coisa única também, que algumas fibras do reto cervicis do subaqualis rectus 1 e do subaqualis oblíquo, elas se inserem numa aponeurose medial, sugerindo que tem, de alguma forma, uma contração compartilhada entre esses músculos. Agora, a funcionalidade disso a gente também não sabe. E quando a gente tenta entender os caracteres desses animais na filogenia, como eu já havia dito, tem uma série de novas sinapomorfias, nós descrevemos um monte de caracteres novos, foram 17 ao total, e propusemos 12 novas sinapomorfias para o gênero, além de algumas outras que já tinham baseadas em girinos, contrastando muito com 2 ou 3 que tem de adulto. Então, girinos e adultos nesse grupo são bem diferentes. E é muito interessante porque, para quem estuda os dendrobatídeos, né, você tem uma dificuldade grande, às vezes, em separar algumas dessas silverstones, porque os adultos são muito similares. E, de relance, olhando de longe, muita gente até confunde elas com colostetos, ou com leucostetos, ou com alobates. Agora, os girinos são únicos nesse grupo. E também temos exemplos bem legais de convergência evolutiva, né? Então, várias outras linhagens têm esse disco umbeliforme e vão apresentar o disco oral muito parecido, com essas projeções, essa expansão muito grande dos dois lábios, a redução no número de fileiras, a redução no número de dentes, a presença dessas papilas submarginais arredondadas ou ovaladas espalhadas pelo disco. E em alguns casos tem coisas muito interessantes, como por exemplo o gênero Phasmaila. Em 2018 a gente descreveu o condrocrânio para 2 espécies, e nesses animais a cartilagem suprarrostral é posicionada dorsalmente. Ela é voltada diretamente para cima, o que é uma condição única também, e relacionada com a forma como os animais se alimentam. Como eu disse, então, isso evolui em vários outros gêneros e é convergente em todos os níveis, né? Então, tanto a estrutura dos lábios, a estrutura das papilas submarginais, cavidade bucofaríngea, é muito parecido em diversos desses grupos. Então, aqui são mais alguns exemplos. Inclusive, por exemplo, Mantidáctilos tem essa cartilagem suprarrostral dorsal, assim como as Phasmaila, por exemplo. Tá quase. Bom, vamos lá. Brevemente eu vou falar sobre algumas estratégias que alguns organismos adotam para sobreviver em bromélias, né, em fitotelma de forma geral. Então, o uso de fitotelma está espalhado entre diversas famílias de Anura também. E tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode pensar, né? As fitotelmas, elas são ambientes que são pobres em oxigênio, elas têm um alto risco de dessecação, são pobres em alimentos, então a quantidade de alimento disponível ali é muito baixa, porém também tem poucos predadores e poucos competidores, o que sugere um bom sítio para desenvolvimento. E essa questão do alimento, ela tende a ser essencial, porque como a produtividade é muito baixa, a cadeia alimentar no interior da bromélia pode ser bem afetada. O Leandro pode depois falar um pouquinho sobre isso. E geralmente os girinos que estão em fitotelma, eles têm diferentes estratégias para obter alimento ali. Então, em alguns clados você vai ter evolução de predador, comportamento predatório, carnivoria, por exemplo, todos os Dendrobatini, quase todos os Dendrobatini. Em algumas outras linhagens, como por exemplo as Fritziana, você vai ter evolução de endotrofia. E em alguns outros grupos, como por exemplo Ophaga, você tem evolução da ofagia. Então, uma fêmea necessita depositar um ovo fertilizado ou não, que serve de alimento para o girino. Então, esse ano a gente publicou esse trabalho com Rhacophoros vampiros, é um girino da família Rhacophoridae, que é especializado em comer ovos. Então, a fêmea deposita ovos, que é o único alimento desse girino. Então, se ele não tiver acesso ao ovo, esse bicho não consegue se desenvolver. E esse nome vampiros que a espécie tem é em função da morfologia do girino. Então, vocês conseguem ver aqui na imagem C que as lâminas mandibulares inferiores, né, o bico de baixo, digamos assim, ele é modificado em 2 presas, que daí surge o nome vampiros da espécie. Então, quando a gente olhou a anatomia interna desses animais, a cavidade bucofaríngea é muito peculiar, tá? Então tem uma redução, praticamente não tem nenhuma papila, nenhuma estrutura, porém, ele tem uma glândula no assoalho bucal, que está marcada ali como GZ, e essa glândula com vários poros, secretores de muco, e quando a gente examinou em um pouco mais de detalhe, a gente percebeu que esses poros são repletos de bactérias. A funcionalidade dessa glândula provavelmente não tem muita explicação, a gente não sabe exatamente ao certo. Discutimos um pouquinho como que a fauna, a microbiota de bactéria, de repente pode ter algum processo, auxiliar no processo de digestão e assimilação do conteúdo desses ovos. A anatomia craniana desses animais é bizarra, é muito diferente. Então, como eu já tinha dito,
aquelas presas que tem na parte da mandíbula inferior ali são suportadas pela cartilagem infrarrostral, como em todos os outros anuros. O que difere é que a cartilagem suprarrostral ela está apontando, saindo da boca, ela está para fora da boca. Isso é uma condição única também, que a gente descreveu nesse bicho. Assim como, por exemplo, a não conexão do palato quadrado com a caixa craniana também é bem raro, está presente apenas em alguns outros grupos. Então, como eu tinha dito para vocês ali, essas presas, elas são, na verdade, são queratinizações do tecido que está sobreposto na pontinha da cartilagem infrarrostral. E esses animais também são ófagos, eles têm essa redução muito grande da cesta branquial, não têm a capacidade de filtrar, então eles perdem alguns arcos branquiais e não têm filamentos, e realmente são animais que não filtram. Em termos de musculatura, a gente tem um aumento significativo da musculatura do orbitoióideos, por exemplo, que é um músculo relacionado com o abaixamento do piso da boca. Então, a contração desse músculo abre a boca com uma eficiência muito grande, o que gera uma pressão negativa no interior da boca e auxilia esse animal, a sugar o ovo. Então, é uma musculatura bem peculiar. Assim como a do interióides, que faz o processo contrário, né? Ele sobe o assoalho da boca para o fechamento da mesma. No entanto, alguns outros grupos que vivem em bromélia, na verdade, eles têm outros tipos de alimentação, como, por exemplo, as sínax do grupo Perpusilus, que são animais tidos como, no mínimo, onívoros, apesar de que parece que eles não se alimentam efetivamente de animais, né? Tem registro de ostrácoda Foi tu falou. Foi tu falou, não é brincadeira. Tem registro de ostrácodas passando, por exemplo, vivos ao longo do trato digestório desses animais. Então, a gente fez um trabalhinho esse ano descrevendo a cavidade bucofaríngea, que é bem similar à das sínex que estão em poças e rios. Então, esses animais também têm uma capacidade de filtração e possivelmente se alimentam de pequenas algas, bactérias, fungos, até mesmo outros animais pequenininhos que eles vão conseguir filtrar. E a gente descreveu também uma nova condição para as vacuidades, né, que tinham sido descritas em várias linhagens, então a gente descreveu em Centrolinídeo anteriormente, porém está presente em, por exemplo, as CAFOS, todos os Cofamantini, vários grupos. Então, Leptodactylidae, muitos têm, o Felipe Nascimento publicou um trabalho muito legal esse ano. Fora! E fala também dessa estrutura que a gente viu ali dentro, que são como uma cavidade dentro da cavidade. Isso também é uma condição bem única, que não havia sido descrito antes nesses animais. E por fim, rapidinho, vou falar de algumas coisas em relação ao gênero Proceratops, que é o meu xodózinho, eu estudei na graduação, no mestrado. Então, desde 2013, a gente vem descrevendo estruturas morfológicas nesses girinos, com impacto para a sistemática, descrição de novas sinapomorfias. Porém, no ano passado, o que eu consegui fazer foi publicar um trabalhinho com Proceratops minuta, que é uma espécie pequena, né, o próprio nome diz, um animal bem diferente dos outros sapos de chifre nesse sentido, mas em termos de condrocrânio, cavidade bucal, é muito similar. No entanto, a musculatura desses animais é bem interessante, sobretudo a musculatura da mandíbula, onde eu pude ver uma condição no qual o mandíbulo labialis, que é esse músculozinho que está apontado na seta, ele se origina na cartilagem infrarrostral e na maioria dos girinos ele se insere diretamente no lábio inferior. No entanto, nesse bicho, ele se insere diretamente na pele ventral do animal, o que é uma condição também única que nunca foi descrita em nenhum outro sapo. Então, revisando a literatura para todas as famílias, nenhum outro animal tem essa condição que é bem exclusiva. A funcionalidade dela também ninguém sabe. Bom, agora, para concluir, o que a gente pode esperar do futuro da pesquisa com os girinos? As perspectivas que eu gostaria de levantar são: avanços tecnológicos e metodológicos vão facilitar muito a nossa vida daqui para frente. Eu acredito que à medida que a gente vai, como vocês viram, conforme a gente foi descrevendo vários grupos pela primeira vez, analisando vários grupos pela primeira vez, novos caracteres foram sendo descritos e descobertos. Eu acredito que essa é uma tendência. Então, à medida que novos grupos forem estudados em relação à anatomia interna e externa, novos caracteres vão sendo descritos, com novas morfologias, com novas implicações ecomorfológicas, fisiológicas e etc. E eu também penso que a tendência é que a gente possa ter mais análises macroevolutivas. Então, não só focar nos animais do nosso grupo de estudo, do nosso gênero, mas tentar pôr tudo numa perspectiva mais ampla, entender a evolução de grandes sistemas, evolução convergente, irradiação adaptativa, adaptações para diferentes hábitos de vida.
e também a formação de novos estudantes. Eu acho que é um trabalho que está sendo feito, tem muita gente boa surgindo, muita gente boa trabalhando com girinos, e muita gente se interessando cada vez mais pelo assunto. É uma percepção minha, comparado assim, a 10 anos atrás, eu acho que tem mais gente interessada. Então, na parte de tecnologia, por exemplo, eu acho que o microCT é bem revolucionário, porque ele permite que a gente possa acessar a anatomia desses animais sem ser uma forma destrutiva. Então, a gente tem grupos de animais que são muito, muito raros em coleções, e você vira para o curador e pede para abrir, e obviamente você não pode, que o cara tem 1 ou 2 exemplares na coleção e acabou. Às vezes a espécie já está extinta, por exemplo, o caso de muitos atelópicos, por exemplo. Então, com o microCT, a gente consegue analisar tanto quanto com métodos de diafanização, de secção, e muitas vezes até melhor. Tá? Então, a gente tem acesso a muitas estruturas anatômicas. Nesse caso, o Leptobatrachus aqui comeu um girininho, a gente consegue ver bem aqui tanto um diafanizado, quanto a gente consegue ver no outro bicho. Enfim, então, essas são imagens brutas, tá, gente? Isso não está segmentado, são só os modelos, o volume da reconstrução, então não tem segmentação nenhuma. E dá para ver, por exemplo, detalhes como inervação, detalhe como padrão de circulação de veia, estruturas morfológicas, ossos, nervos, víscera. Então, é uma ferramenta muito poderosa que eu acho que no futuro vai ter um uso mais fácil. À medida que ficar mais barato e mais disseminado, eu acho que a tendência é que revolucione bastante o campo. Também no ponto de vista sistemática, né, as filogenias estão ficando cada vez mais robustas, a gente tem o avanço da genômica, então cada vez mais vamos ter árvores completas, com muitos táxons, muitos caracteres, que vão ser sempre hipóteses bem robustas para a gente estudar a evolução de muitos sistemas dos girinos. E por último, quando eu falei a formação de novas pessoas, essa tendência eu acho que está aumentando. Então, ano passado, juntamente com alguns colegas, né, o Thiago, a Raquel, o Gustavo, a Florência, a Olívia, nós organizamos um primeiro simpósio internacional sobre evolução de girinos, que foi muito legal. Tiveram mais de 400 inscritos, pessoas de tudo quanto é lado do planeta. Então, tinham pessoas da África, da Ásia, da Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, Austrália, de diversas faixas de idade. Então, alunos de graduação, alunos de doutorado, pesquisadores já estabelecidos, pós-docs, uma proporção interessante de tipo homens e mulheres. Então, foi muito, muito interessante. E um número muito grande de estudantes. E esse ano também, há pouquíssimo tempo atrás, eu ofertei uma disciplina aqui pela UFPR sobre girinos, e apesar da divulgação não ter sido também tão ampla, teve uma procura bem boa. Então, entre inscritos e alunos ouvintes, a gente chegou a ter quase 40 pessoas assistindo às aulas efetivamente. E os estudantes que eu tive nessa disciplina apresentando seminários foram seminários maravilhosos. Então, realmente, eu acho que tem um futuro bem brilhante aí pela frente, né, no pesquisa do girino. Então, só para fechar aqui, uma frase do Abraham Lincoln, né, sobre o futuro: "The most reliable way to predict the future is to create it." Então, a gente tem que fazer o nosso futuro, né, criar o nosso futuro. Então, acho que investir em pesquisa com girino, apoiar o pesquisador com girino, acho que isso tudo faz parte, e a tendência é que o campo se amplie no futuro. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Então, gostaria de agradecer pelo convite de participar aqui, agradecer a paciência de vocês me ouvirem falando sobre girinos por tanto tempo, agradecer a todos os meus colegas e professores, orientadores que sempre me apoiaram, me ensinaram e colaboraram comigo, e também a todo mundo que me deu dinheiro para fazer minha pesquisa. Então, muito obrigado a todos.